Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da preparação do Palmeiras para o duelo contra o Chelsea, sexta-feira, 22 horas, valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes 2025. O Abel Ferreira está preparando aí o time, tem os desfalques do Gustavo Gomes, do Murilo e também do Piquerez. Os jogadores que devem substituir são, no caso, o Bruno Fux, Mikael e o Vanderlan. Vamos trazer aí o Everton Guimarães, a Renata Fã, o Cicinho, o Ronaldo, para debater aí sobre o Verdão. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. De Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Gabi, a gente gosta de olhar mais pro lado dos brasileiros, ter esperança, parecer uma mão, aquela ajeitadinha final, né? Tá bom, tá tudo certo. Gabi, ao vivo, no clima, na Copa do Mundo de Clubes e ela nos Estados Unidos. Oi, Rê, mais uma vez, good afternoon pra você, pra todos que estão ligados com a gente nesse debate de malucos, mas vamos trazer um pouco de sanidade por aqui com as informações do Palmeiras. Neste momento, o técnico Abel Ferreira comanda a primeira atividade do dia, hoje sim com a presença do Piquerez. Ontem ele não participou do treino por causa de uma gripe, mas não preocupava. Hoje esteve na atividade normalmente, mas não pode jogar contra o Chelsea porque vai cumprir suspensão. Quem deve atuar nesse time na lateral esquerda é o Vanderlan, que chamou essa de uma das semanas mais importantes da sua vida. O outro desfalque por suspensão também é no sistema defensivo, Gustavo Gomes. O Mikael é quem deve ganhar uma oportunidade neste time. Para finalizar, o Paulinho, ele que teve 2 dias de recuperação, além de um dia de folga, está participando do treino que acontece neste momento. O Paulinho tem sido um dos destaques do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes, mesmo com os problemas que tem na canela direita. Marcou contra o Inter Miami e também fez o gol decisivo diante do Botafogo. A tendência é que ele tenha pelo menos 30, 35 minutinhos na partida decisiva contra o Chelsea, que vai acontecer na sexta-feira. Hoje, no período da tarde, aqui no Complexo Esportivo dos Eagles, atuais campeões da NFL, o técnico Abel Ferreira vai comandar mais uma atividade e começar a desenhar esse time que está cheio de pontos de interrogação, mas estamos de olho em tudo para trazer as atualizações completas aqui no Jogo Aberto. Rê, beijos, girl. Volto com você. Beijos, girl. Gabi Guimarães com tudo em cima, apresentando as novidades, o que está acontecendo com o Palmeiras lá nos Estados Unidos. E agora, não tem jeito, quartas de final, Chelsea na parada. O time inglês que não é o mais celebrado, mas é o único time da Inglaterra que permaneceu na competição, Capelanes. Porque os outros, principalmente o City, que muita gente acreditava, não é? Deu adeus, adeus, bye bye. É verdade. Acabou perdendo para como eu falei ontem, acabou perdendo para um europeu que está localizado na Ásia, né? Que tem um orçamento gigantesco, multimilionário. Não, Renata, você não vai permitir isso. Terminar a frase. Gente, opinião é de cada um. Eu permito opiniões, não significa que eu concorde ou discorde. Ásia não é Europa. Ásia não é Europa. O cara tá querendo justificar o que ele fala. O negócio é o seguinte. O Chelsea, qual que é a pergunta que todo mundo se faz aqui, seja palmeirense ou não? Como é que o Palmeiras vai se comportar e qual é o plano do Abel Ferreira? Porque, gente, você palmeirense não vai mentir pra mim que você não está preocupado com a linha defensiva do Palmeiras. Sem Gomes, sem Murilo, sem Piquerez, que é a base de sustentação dessa equipe para sair jogando, para ganhar profundidade, poder de marcação, liderança. Sem esses caras, como é que fica? Eu estou imaginando uma linha defensiva aqui, como falamos ontem, com o Giai, obviamente, o Bruno Fux, o Mikael e o Vanderlan. Eu acho que de duas uma. Eu acho que o Palmeiras não vai jogar de peito aberto contra o Chelsea. Tá? Eu acho que o Abel Ferreira ele é um cara muito mais preparado e inteligente que qualquer um para poder projetar esse Palmeiras. Mas o meu ponto de vista é o seguinte. O Palmeiras ele pode ter uma linha de defesa enfraquecida. Mas a partir do momento que conseguir preencher esse meio campo com Martínez, Aníbal e Richard Rios, talvez seja essa a chave do negócio. E colocar um ataque de velocidade. Muita gente entende que o Palmeiras pode ganhar o jogo contra o Chelsea numa bola parada. Eu penso diferente. Se você traçar uma linha comparativa, o melhor momento do Flamengo, que não foi lá um grande momento contra o Bayern de Munique, foi quando entrou o Bruno Henrique.
para ganhar profundidade, para ganhar velocidade nas costas da marcação. Talvez pode ser o triunfo do Palmeiras colocar um Vitor Roque, colocar um Facundo Torres, jogadores mais leves, mais rápidos, contra uma defesa que não é tão rápida também. Palmeiras tem que ser inteligente, eu não tenho dúvida alguma que o Abel será. Apesar de o Chelsea não ser a nata europeia, eu acho que o Chelsea é favorito. E, infelizmente, apesar de torcer para o Palmeiras, aqui está o palmeirense, não vai passar. Falando do Palmeiras, infelizmente. ele fala que está torcendo e não vai passar. Tô torcendo para o Palmeiras, gente. Tá nada, não vai passar, É que coitado. a gente fala muito, o que eu tenho percebido, e claro, é normal, a mídia brasileira fala no Palmeiras. Alguém aqui escalaria do 1 ao 11 o Chelsea? Não, porque todo mundo fala do Chelsea. Que Chelsea que vocês estão falando? Eu quero saber. Do Cole Palmer? Palmer, Delap e o Cuco podem jogar juntos. Não, mas o Pedro problema, Neto. o problema é o O Capela. Pedro Neto é um titular absoluto. O Moisés Caicedo é um titular absoluto que tá fora. Tá suspenso. O Enzo Fernandes é titular absoluto. Meio pra frente, Pedro Pedro Neto, Neto, Incunco, Delap mas esse chegou junto. É isso que eu tô falando. Eu não sei. Na verdade, não é que eu queira que vocês escalem o Chelsea. O que eu quero dizer é que a gente não sabe exatamente qual vai ser a escalação do time inglês. Até isso deve ser um problema pro Abel também, pensar. Bom, eu tenho problemas na defesa, não tenho 3 titulares absolutos do meu time, mas e aí? O que meu adversário vai propor? Vai jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, vai povoar o meio-campo, vai jogar com 3 no ataque ou só com 2? Ah, o João Pedro está à disposição. É um jogador que estava de férias, mas fez um super campeonato inglês, 400 uma Premier League. dele, bebida. Então, é isso que eu tô querendo dizer, que tem um outro lado também que é um mistério. Mas quando o Caicedo não joga, o que O acontece? Chelsea mudou a escalação em todas as partidas que ele fez. Sim, mas o Chelsea tem uma coisa assim, com o Caicedo no meio de campo, é uma sustentação muito grande, Renato. De contusão, de marcação, de pegar essa bola, sair distribuindo. Ele é um jogador fundamental no meio de campo. E quando o Da equipe do Caicedo Chelsea. levanta tarde? Como ele não vai jogar, isso também é um ponto ruim pro Chelsea. A gente tem que ver isso também. Como o Abel perde seus jogadores, o Chelsea terá o desfalque talvez dos melhores marcadores que tem no seu time. Não, e os jogadores que ele tem para pro lugar são muito jovens, como o Lávio, o Essugo, ele pode colocar o Rhys James também, que joga de lateral ali, o Gusto também, que joga de lateral, joga de volante. Mas eu não sei exatamente qual vai ser o time. Eu imagino o Abel... manda bola. Vamos analisar outro lado. A questão é a seguinte, tem a ausência desses defensores do Palmeiras, mas é uma grande oportunidade para os jogadores que vão jogar. E os jogadores se preparam exatamente para esse momento. Então, assim, talvez também seja um ganho, porque são jogadores que vão entrar ali na posição, estão descansados e vão jogar o jogo da vida. E isso é bom também para o Palmeiras. E se não jogar o Bruno Fux fez um péssimo jogo contra o Inter Miami, mas jogou muito bem contra o Botafogo. Verdade. Eu imagino o Abel... Na verdade, não me surpreenderia nada se o Abel dobrasse a lateral direita ali, por exemplo. Coisa que ele já fez em final de Libertadores, que ele já... Cara, o principal ponto do Chelsea... Mas o que ele não tem hoje é a lateral esquerda. Exatamente. Só que o principal ponto do Chelsea é justamente os jogadores que... O Cole Palmer joga mais aberto, também consegue Pedro fechar. Neto, né? Pedro Neto, um ponta também que tá sempre ali. É o principal ponto. Na lateral esquerda do Chelsea tem o Cucurella, que é o jogador que tá sempre ali também indo pra linha de fundo. Então eu imagino o Abel, sabendo que a linha defensiva vai estar mais exposta, querendo ou não me surpreenderia ele dobrando a lateral e entrando com uma linha de 3 zagueiros, o Giai como terceiro zagueiro. Eu não me surpreenderia, Mas não. o Vanderlan jogou muitos jogos, né? Quando o Piquerez estava machucado, o Vanderlan que jogou. Mas não dá, Edu. Mas ele tem que Vanderlan não dá, cara. dar confiança no atleta. E se ele tá lá, o Abel confia nele. E o Vanderlan não joga Mas é a chance da vida dele. É, a chance da vida do Mikael também, até o... Mas é o jogo da vida do Palmeiras, Até velho. o Mas Fux ali também. existe a conversa. Ele vai conversar com o cara que joga na frente dele. Pô, psicólogo, velho, pra jogar bola. A primeira função do Vanderlan é falar assim, eu vou marcar aqui, não vou dar espaço, não vou dar minhas costas aqui. Então, e ele sabe marcar. É um cara marcador. O Mikael também daquele lado ali. Então, eu acredito muito, se o Abel colocar esses 2 jogadores, eu tô tranquilo. Eu acredito que não haja dobras, Gabi, porque ele não tem reserva. Então ele vai precisar ter um jogador, se eventualmente um dos 2 machucar, para colocar ali. Então, para ele fazer 2 laterais, fazendo dobra, ele perde um reforço do banco. E eu acho que o Palmeiras tem toda a chance de passar, independente da questão de ter uma zaga reserva, tem um ataque muito forte. Tem o Paulinho para entrar, tem Estevam, tem Vitor Roque, tem Facundo, tem Flaco. Então, a defesa, eu acho mais fácil organizar defensivamente um time do que organizar um meio-campo e um ataque para ser produtivo. Então, fechou a casinha ali atrás, a gente jogou com o Ed Carlos na final do Mundial, que era um menino, lembra, Cicinho? E entrou e foi muito bem. Esse é um exemplo que eu trago. Lembra, Sgarbi, senão ele fica mas é porque o Sgarbi não é nem Conheço a história nascido. do meu time, dá uma segurada aí, Gordinho. Entendeu? Então, o São Paulo jogou com o Ed Carlos, com os 3 zagueiros contra o Liverpool, o Peter Crouch e todo mundo que você sabe que eram competentes ali, Gerard. E nós ganhamos jogos, não tomamos gol.
Então, acho que o Palmeiras organizando bem a defesa ali, o meio-campo que tem, o ataque que tem, pode perfeitamente passar pelo Chelsea. Esse é o grande segredo, é um jogo só. Você precisa ser perfeito numa partida, não tem uma ida e volta. Só que tem um detalhe, Ronaldão. Você que jogou tantos anos futebol, quando você enfrentava o Corinthians, por exemplo, de novo por outro time, eu fico pensando no Estevão, que ele vai jogar contra o Chelsea, que é o futuro time dele. É, primeiro na história, né? Acho que eu vou dizer assim, porque a gente sempre jogou contra o ex, né? Agora ele vai jogar contra o futuro. Esse menino tá na frente. Agora vocês estavam falando do Vanderlan, né? Não seria uma boa, porque tá muito calor lá nos Estados Unidos. Vanderlan já não é o tecido apropriado para estar nesse momento de calor. Poderia ser o Vanderlinho. Ou poderia ser o Vander... As elucubrações que ele forma, gente... No calor... Vanderlinho. Vai assar, hein? Vanderlinho. Não falou isso, né? Vanderlinho. Então eu vou passar pro Everton Guimarães. Everton, o que preocupa mais no Chelsea quando você analisa esse duelo com o Palmeiras? Quando você olha pro time inglês, qual é a principal arma dessa equipe comandada pelo Enzo Maresca? Renata, na verdade, a arma do Chelsea é o próprio orçamento que tem para montar um time, jogar Premier League com alto nível de competitividade. Fechou o quê? Na classificação na 4ª posição, na 64 contra 89, de quem está na ponta, na liderança. Então, quer dizer, não podemos descartar que é um time forte com boas peças. Essa questão destacada pelo Sgarbi e do Cucurella, eu acho que o jogo pode acontecer por ali, pelo lado dele, nas costas dele, que ele sobe muito. Agora, pegando uma carona também no que o Edu disse, quando você tem 3 desfalques importantes, fundamentais, como o Palmeiras tem, num time ajustado, que já joga junto há muito tempo, todo mundo conhece o trabalho do Abel, e o que ele está disposto a fazer contra o Chelsea, eu também acho que não vai para trocação com o Chelsea, e nem acho que é inteligente se ele fizer isso. Ele vai mais comedido. Num time ajustado, quem entrar por ali sabe o que tem que fazer, Renato. Você perde qualidade, você perde liderança, é óbvio. Você tem uma dupla de zaga que não vai jogar, esse é o melhor lateral. Claro que isso faz diferença. Mas num time ajustado é menos difícil você conseguir resultado, mesmo com essas 3 mudanças. Isso eu acredito que vai forçar a ser um time mais comedido, porque, afinal de contas, do outro lado, você tem mais orçamento, mais qualidade de elenco e tem, só que tem um porém. Eles mesmos, os jogadores do próprio Chelsea, têm falado de estarem no final de temporada. Final de temporada para eles há um desgaste maior. Então isso pode ajudar o Palmeiras também, porque fisicamente o Palmeiras está próximo do auge físico, porque a temporada está exatamente na metade, e o Chelsea está desgastado porque eles estão em final de temporada. Não é um time brilhante com muitas peças espetaculares, mas no setor onde normalmente se ganha o jogo, o principal jogador deles também não vai a campo. Então, por isso eu acredito que o Palmeiras, mesmo com os desfalques, num time ajustado, bem treinado, com trabalho já de longo tempo, é mais fácil de você ajustar. Acho que o Chelsea, a questão mesmo de qualidade, né, Renata? Tem elenco, tem dinheiro para montar elenco, então você tem qualidade no elenco todo, de ponta a ponta, mas não me encanta demais o futebol do Chelsea, não. Nem na Premier League, nem até aqui no Mundial. E o Palmeiras foi bem mais competitivo nesse último jogo contra o Botafogo, fez sua melhor partida, talvez estreou bem contra o Porto, mas não venceu, empatou. Agora é a chance, Ronaldão. E aí? É a chance. Essa decisão. Marcos, se você estivesse na pele de Abel Ferreira, olha que importância, hein? Quais seriam as suas estratégias? Quais seriam as suas preocupações? Como você estaria já antevendo esse duelo com o time inglês do Chelsea? Estaria no São Paulo, né, doutor? O Abel, ele tem uma tática de jogar reativa. Ele congestiona bem o meio-campo, ele bloqueia a defesa e sai em contra-ataque em velocidade pelos seus atacantes, Estevão, seja lá quem ele escalar nesse momento, que são os mais velozes. Só não fez isso contra o Inter Miami, né? Pois é, o Inter Miami, eu acho que eles assistiram, foram ver o Messi, né? O Messi, o Suárez, ficaram assistindo, acharam que estavam na Disney, né? Isso fez muito bem ao Palmeiras, porque ele focou fortemente o jogo contra o Botafogo, caiu na sandália da humildade, né? E começou a trabalhar forte para vencer o Botafogo e venceu na prorrogação, com sacrifício, mas já tinha feito por merecer até no jogo normal. Esse jogo é um jogo tático, estratégico, ninguém pode ceder espaço, é marcar o tempo todo e jogar no fundo a bola para Vitor Roque, para Estevão, para buscar esse tipo de jogada. E entrar com o Paulinho no final,
para construir alguma coisa e tentar ganhar o jogo por 1-0. Essa é a estratégia do Palmeiras, ganhar de 1-0. Edu, quando você olha o Chelsea, muitos jogadores jovens, 19, 20, 21 anos, talvez seja um time que daqui a uns 2 anos vai estar brilhando, vai estar ganhando até mais expressão na Europa e no mundo do futebol, mas nesse momento ainda tem alguns caminhos, tem algumas deficiências e o Abel tem que pensar nisso. Chegando agora o João Pedro, o Estevão logo vai estar lá ali no Chelsea. E o Abel, né, com certeza, está vendo e assistiu vários jogos do Chelsea, até para analisar o que o Chelsea fez nesse Mundial. Então, contra o Flamengo, a gente viu que saiu ganhando, depois tomou a virada. Então, é um time que oscilou bastante e onde que o Palmeiras, com a sua estratégia de jogo que ele vai colocar contra o Chelsea, né, e eu, como falei aqui, eu estou de acordo com o Capelanes. Fechar... neutralizar o meio de campo. Neutralizar o meio de campo. Eu colocaria os 3 volantes realmente ali para ficar o meio de campo, solta o Richard Rios, deixa ali o Emiliano ali na frente da defesa, o Aníbal marcando ali e coloca os 3 caras jovens correndo ali na frente, metendo aquela correria, o Capela. É isso, então, não vai faltar um no meio campo, colocando 3 na frente? Mas dá para você recompor. O Rios consegue fazer isso. Dá para você recompor isso aí, doutor. Nunca fez isso, vai fazer agora com o Chelsea. Mas o Abel nunca colocou o Alan, colocou para colocar nesse jogo. Por exemplo, o Maurício não dá pra gente prever o que o Abel... Mudar jogador, tudo bem, mas o Palmeiras tem que jogar com uma linha de 4,5. Maurício. Palmeiras, viu? Ele pode jogar com uma linha de 4,5. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O que é uma linha de 4,5? Uma linha de 4,5. Talvez nunca jamais dito na história desse programa aqui. Porque ao invés de jogar com uma linha de 4, o que você pode fazer? Você pode colocar o Martínez para jogar... Como assim? Não, doutor, você vai entender. Você pode jogar com o Giai, Bruno Fux, Micael e o Vanderlan. E aí você coloca o Martínez... Só metade do Rios. Para ser mais ou menos aquele cara, não. Para ser aquele pêndulo. Que hora vai recompor com uma linha de 5, quando o Palmeiras tiver a bola, ele vai virar o primeiro volante, para poder dar essa profundidade para que o Palmeiras possa jogar. Isso chama uma linha de 4,5. Eu achei que eu já tinha escutado tudo. Pirâmide invertida. Não, mas o que ele quer dizer é que, por exemplo, eu até posso citar o meu time, o Internacional, que o Fernando faz o primeiro volante, faz o terceiro zagueiro, dependendo da circunstância, ataque ou defesa. Faz tudo isso aí, tá no Z4. E é uma pena que ele tá machucado, né? Que se ele não tivesse, quem sabe, teria Rei? Gostou mesmo de 4,5? Esse tipo de jogo... Faz tempo, olha, você falou todo dia do Corinthians, eu falei uma vez. Você me julgou quando eu falei do Palmeiras entrar com uma linha de 5 atrás. O Vitor Roque ou Roque Júnior, né? Porque eles têm o mesmo nome, os dois jogadores. O Vitor Nhoque. Se você pegar o nome dos dois completo, é a mesma coisa, é o mesmo nome. Paixão das Cantinas. Porque o Palmeiras é essa característica, assim, do jogador... Calma, eu não entendi qual é a associação. Porque eu sempre chamo ele de Roque, de Roque Júnior. Eu sei, aquela coisa que você porque eles têm o mesmo nome, né? Os dois têm o mesmo nome. A mesma coisa. O Vitor Roque e o Roque Júnior têm o mesmo nome. Não, o mesmo nome. Então é o seguinte... Onde está o Vitor do Roque Júnior? Só você procurar. Roque Júnior, velho. É só você... É só você estudar. É só você estudar. Tem o Roque, não é igual. É só você estudar. Entendeu? Pegar o nome completo do cara. Entendeu? Você não estuda, isso aí que dá. Agora, trabalha no cartório. Uma coisa é certa, o Palmeiras é aquela coisa do improvável. É José Roque e Vitor Júnior. Como foi na Libertadores... em Montevidéu, que ele estava lá pela ponta direita, entendeu? Quem entra em campo, faz o gol... Roque Júnior e Vitor Roque. Muita gente criticando, entendeu? O Vitor Roque, ele pode ser um cara decisivo nesse momento, vocês vão ver só. E tem um clima de revanche, porque o Chelsea ganhou um Mundial, aquele Mundial que existia na época, do Palmeiras, e agora tem esse reencontro também. E na semifinal, com o Abel Ferreira fez contra o River Plate, ele colocou 3 volantes. O Danilo, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Na primeira Libertadores, quando ele ganhou. Então, na ida, 3-0. E também, na volta também. Então, na volta não deu certo, né? Mas ganhou. Mas classificou, beleza. Mas classificou. Mas então olha ele só, já fez, o Veiga estava nesse jogo, o Everton, o Gustavo Gomes. Muita gente ainda lembra desse duelo. Será que eles pensam nisso, Edu? Tem essa coisa de lembrar daquele jogo? Tem alguma coisa ainda que possa influenciar para esse? Tem, Renata. Se eu tivesse lá, com certeza teria na cabeça, falando, agora é minha chance novamente. Já que eles tiraram a oportunidade de eu ser campeão do mundo, agora eu vou tirá-los aí de uma semifinal de uma Copa do Mundo e eu posso buscar o bicampeonato Chama o Guerreiro, Bibi. Vou ligar pro Guerreiro. Sonho ligar pro Guerreiro. Solta, nega. Vou ligar pro Guerreiro. Guerreiro, quer fazer uma boquinha aí? Os caras contrataram o João Pedro lá. Se não quer fazer uma boquinha... O quê? Sem mundial? Pode ligou. Bi mundial. Não quer, não. Vamos buscar do Bi. Bi? Mas, gente...
Biscoito? Eu percebo bastante otimismo, Cicinho. Conversando com o palmeirense, muita gente, claro, respeitando o Chelsea, mas muita gente acreditando que o Palmeiras, se fizer essa partida bem estruturada, concentrada, pode até se classificar. Não, mas o palmeirense tem toda a razão de estar empolgado com esse jogo, porque o Chelsea não é o Chelsea... aqueles Chelsea. Aquele que o Corinthians ganhou na dificuldade, passou por cima. Não sei não, O Everton citou muito bem isso. Você tá aí na teoria do Capelães, não é a primeira prateleira, o Chelsea? Não tô. Pra mim é. Pra mim é. Ele ganhou a Conference League, que é o terceiro título mais importante. Obrigado, doutor. Te ajudei. Não, pra mim é, mas só que o Palmeiras também é competitivo e o Palmeiras teve a oportunidade já contra o Chelsea aquela vez passada, e como o Edu falou, agora, e o Palmeiras ficou aquele gostinho, poderia ter dado mais. Acredito que nesse jogo vai fazer mais. Chelsea não é tudo isso, mas não tá na primeira prateleira. Não deu pra entender aqui o raciocínio. Não, é bom ou não é bom. Pra mim, o Chelsea não é porque o momento dele não seja bom que ele não está na primeira prateleira. Tá na primeira prateleira? Tem dinheiro, tem como contratar, tem estrutura. Foi quarto colocado na Premier League, perdendo pro Liverpool de Alisson. Que pegou muito, né? Hoje ela tá sonho meu, hoje, hein? Alisson, não, eu estou falando de Premier League, tem um representante da Premier League que vai jogar com o Palmeiras, não tem nada de Tonho da Lua. Mas não tem nenhum Alisson nessa competição de clubes aí. Sobrenome Alisson, né? É o Haaland Alisson da Silva. Só pode ser. Também não tá mais. Aí fica difícil. Tomara que ele nem esteja na próxima, que já tenha voltado para o Brasil para jogar no... Solta, negão, o sonho meu. Ué, ele acabou de falar que é o sonho dele. Mas é a semana do seu aniversário, você pode sonhar à vontade. É verdade. Pode sonhar à vontade. No futebol, ultimamente, gente, eu só tenho sonhado. Conquistei pouca coisa nos últimos anos. De fato, só um título estadual. Então eu vou passar a palavra para João Pedro. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a preparação do Palmeiras para o duelo de sexta-feira contra o Chelsea. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias do Palmeiras aqui para vocês, começando aí pelo Paulinho, né? Elenco do Palmeiras se une por Paulinho e bastidores mostram apoio ao atacante. O atacante que tem sido um diferencial na campanha do Palmeiras e jogando no sacrifício, né? Inclusive, após o Mundial, ele vai precisar fazer aí uma cirurgia. Trazer mais uma matéria aqui, ó. Jornal norte-americano vê Palmeiras como favorito para chegar à final do Mundial de Clubes. Então, olha aí, ó, o jornal norte-americano colocando o Palmeiras como favorito ali naquela chave, né, que tem Palmeiras enfrentando o Chelsea e depois na semifinal enfrentando ou o Al Hilal ou o Fluminense, que vão se enfrentar na outra semi. Para a gente encerrar aqui o nosso giro de notícias, trazer mais uma matéria às vésperas do confronto contra o Chelsea. Alain revela como faz para lidar com a pressão em momentos de dificuldade. Então tá aí a jovem revelação do Palmeiras, né, que tem sido titular no Verdão, e falando aí da pressão de estar num grande clube disputando o Mundial. Essas são as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.